Continuidade ao nosso devocional forte, nós estamos na parte 1, forte em Deus. E hoje é nosso desejo verdadeiro. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós percebemos no decorrer da mensagem para hoje, a busca constante que nós temos por satisfação. E ele dá vários caminhos que nós podemos buscar a satisfação e não encontrar. Porque tudo que foge de nós buscarmos ao Senhor. Vocês já ouviram? Muitas vezes a gente fala que todo ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido com Deus. É bem isso. Então, o que nós precisamos fazer? Adequar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos à vontade de Deus, ao que diz na palavra de Deus. Então, eu vejo como um balizador, como o prumo, muitas vezes que a gente fala, um prumo de construção, eu não sei se vocês já viram, né? Então, ele fica aqui. A palavra de Deus é isso daqui. Então, tem nossas vontades, nossas necessidades, aqui tem as circunstâncias, tal, e não tem sombra de variação. O prumo vai continuar aqui, a linha reta. Então, tudo que foge está para lá e para cá. Então, o que nós precisamos fazer? O nosso sentimento, as nossas emoções, é trazer para o verdadeiro prumo, que é a palavra de Deus. Então, à medida que nós temos alguma situação, à medida que nós temos necessidades, à medida que queremos buscar em outras coisas satisfação, é nós colocarmos mesmo diante do Senhor e buscar dele. Então, aqui diz, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, nós devemos aprender a lidar com as nossas emoções e colocarmos em oração ao Senhor. Então, eu não tenho como não mencionar novamente o livro de Provérbios. Isso está tão latente a cada vez, a cada dia que eu leio o capítulo do dia, eu percebo isso. Então, eu sugiro mais uma vez para vocês que leiam o livro de Provérbios. Eu entendo que ali nós vamos encontrar muitas situações em que nós precisamos balizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que nós pensamos, para que a gente venha ter sabedoria, a verdadeira sabedoria, ter entendimento, ter o conhecimento que nós precisamos para muitas situações que nós estamos passando na nossa vida. E fala muito no livro de Provérbios sobre o tolo e o sábio. E eu confesso que eu já fui muito tola, muito. Em algumas situações eu ainda até sou. E eu tenho buscado essa sabedoria diante de Deus. Então, como nós precisamos ter o nosso coração voltado para o nosso Deus Pai eterno e misericordioso. Deus, Ele quer ter um relacionamento verdadeiro e constante conosco, mas Ele respeita as nossas decisões. Eu percebo que quando nós insistimos em caminhar com a nossa vontade, Ele até procura dificultar o nosso caminho para que a gente possa perceber o erro, mas Ele não nos impede. Romanos 1, 28 diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Então, quando nós imaginamos as situações, então eu queria deixar mais um versículo para vocês. Vocês percebem como nós precisamos, se nós declaramos que este daqui é verdade na nossa vida, este livro, ele é uma verdade na nossa vida e que nós vamos caminhar pelo que diz a palavra de Deus, então nós temos que ter a palavra de Deus para calçar os nossos pés, para nós mediarmos as situações, para entendermos algumas situações, para buscarmos as respostas, nós temos que comer este alimento. Então, eu deixo para vocês também. Muitas situações que passei, eu me lembro muito desse versículo que está em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O que é lícito?
que ou é conforme a lei ou aos princípios do direito, que ou o que é justo ou permitido. Então, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas vão ser convenientes para mim. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas vão servir para alguma coisa. Então, aqui eu tenho um parâmetro, para um filtro, para que eu possa ver todas as situações que eu tenho passado. Então, quando nós batemos o pé e dizemos, não, eu quero o que eu quero, Deus dá um passo para trás e nos permite ter o que a nossa vontade tola demanda. Deus não quer que sejamos punidas, tanto quanto Ele não quer que sejamos mantidas em cativeiro. Ouça o convite aberto. Isaías 1, 18 e 19. Eu vou dar só o comecinho, e vocês leiam inteiro porque está no texto. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Voltemos a Ele com o coração voluntário e obediente e façamos dele a nossa fonte de força e ajuda para todas as situações. Vamos orar? Pai Celeste, perdoa-me por voltar para as coisas ímpias quando Tu és a minha verdadeira fonte de vida e ajuda. Lava-me e ajuda-me a desenvolver um espírito voluntário e obediente. E eu sou forte porque o Criador dos céus e da terra me faz forte. Até o próximo capítulo.